Começando na escuta, o podcast da Atlascópico ITBA, onde convidamos especialistas em algum tema da nossa empresa para compartilhar seu conhecimento e experiências. Hoje eu tenho aqui uma fera, que é a Gisele Alves. Bem-vinda, Gisele. Obrigada, Diego. Muito bom ter você aqui. Hoje o nosso tema vai ser educação continuada, e a Gisele é uma entusiasta sobre o tema. Então nós vamos discorrer muitas coisas boas aqui, né? Vamos. Muito bacana. Me diga uma coisa, qual que é a importância de ter essa educação continuada? E o que é isso? Bom, eu acho que existem vários fatores. Eu poderia justificar de diferentes formas. Mas eu queria me referir aqui para falar de aprendizagem continuada a uma matéria que saiu recentemente. Legal. Inclusive foi a BBC quem publicou, a G1 repostou essa matéria. E, resumidamente, vou falar de uma forma mais grosseira, Claro. porque eu não sou tão especialista Sim. no tema. Ó, já bati no microfone, Normal, Diego. tranquilo. Basicamente, o que os pesquisadores identificaram, né? Eles acompanharam ali algumas pessoas ao longo da vida e eles perceberam que, analisando o cérebro dessas pessoas depois da morte, é claro, né? Eles perceberam que aquelas pessoas, no caso eram freiras, né? Eles perceberam que aquelas freiras que no decorrer da vida tinham melhores resultados em testes cognitivos que eles acompanhavam, Sim. elas o cérebro delas até apresentava características de doenças de Alzheimer, por exemplo, mas elas nunca demonstraram os sintomas. Que legal. Né? Então, assim, acho que o primeiro ponto é você treinar o seu cérebro, né, e exercitar isso para que você evite consequências no futuro que podem acontecer. Então, claro, além de desenvolvimento profissional, além de crescimento pessoal, eu gosto de me referir a isso porque ser um aprendiz ao longo da vida protege o seu cérebro de se degenerar. sim. Né? Então, eu gosto de trazer nesse contexto. Claro. E complementando essa ideia também, eu já li que se você está sempre estudando, ao longo do tempo, esse acúmulo de conhecimento te dá naturalmente uma autoestima, porque você se sente uma pessoa melhor, devido a estar mais preparado, com mais conhecimento. Você concorda com isso? Eu não conheço nenhum estudo que, vamos dizer, identifique essa correlação imediata. Mas eu apoio e suporto o que você está falando, porque, primeiro, se você é um aprendiz ágil, existe um conceito de agilidade de aprendizagem. Dentro desse conceito, uma das dimensões da agilidade no aprendizado é o autoconhecimento. Legal. Então, eu acho que se você se conhece, né, sabe quais são seus pontos fortes, quais são suas vulnerabilidades e aquilo que te dá interesse, aquilo que você gosta, automaticamente a sua autoestima é melhorada. E, além disso, eu acho que você ter conhecimento para lidar com os desafios no dia a dia evita estresse e ansiedade. Então, se você tem um repertório para responder aos desafios que o dia a dia te traz, eu acredito que você pode ter uma autoestima melhor. Você se sente autoeficaz frente àquele desafio. Então, eu acho que dá para a gente correlacionar, sim, esse aprendizado contínuo a uma melhor autoestima. Muito bom. E quais as formas de buscar esse tipo de conhecimento? Hoje, a gente vive, eu gosto sempre de falar que a gente vive na era do conhecimento, da democratização do conhecimento. Então, está tudo disponível, está tudo acessível para as pessoas. O acesso à informação está muito mais fácil. Totalmente. Então, antigamente, a gente precisava fazer um curso formal, a gente precisava recorrer à universidade. E hoje, não. Né? Com um clique, você consegue acessar muitas informações. Um TED Talk, um YouTube. Tem muitas universidades online que oferecem cursos gratuitos. Inclusive, a nossa companhia, né, Atlas Cópico, tem uma ferramenta que é o LinkedIn Learning, que é um contrato global em que você pode entrar lá, buscar um conteúdo e acessar. Então, eu acho que o conteúdo está disponível. Aí vai muito de você reconhecer que você tem uma capacidade cognitiva, que todos nós temos, né? E eu tenho estudado muito neurociência. E acho que uma das coisas mais incríveis que a neurociência trouxe para a atualidade é o conceito da neuroplasticidade. Então, e o que é isso? Como que funciona? Então, o nosso cérebro, ele tem dos neurônios, né, composto por neurônios, que é a massa cinzenta, e pela massa branca, que tem uma outra função, mas que também é importante. Sim. Antigamente, acreditava-se que você morria com a mesma quantidade de neurônios que você nascia.
Mas a neurociência identificou que, na verdade, o nosso cérebro tem a capacidade de gerar novos neurônios e de gerar novas sinapses durante toda a nossa vida. Que Então, se legal. você estudar, se você reforçar essas sinapses, o seu cérebro tem a capacidade de continuar aprendendo sempre, né? Então, acho que é acreditar nesse conceito e buscar acessar esses canais que já existem e que estão super disponíveis aí muito facilmente. Excelente. E pegando o gancho da Atlas Cópico, além do LinkedIn Learning, que tem Uhum, muitas coisas, nós temos também outro canal que é o Learning Link. Tem outros tipos de cursos, exato. e tem uma infinidade de cursos lá, certo? Existe o Learning Link, que é a nossa plataforma única de aprendizado, né? O grupo acredita que é o nosso, eles chamam One Stop Shop for Learning. Então, é um lugar onde você vai para encontrar o conteúdo que você precisa. E o grupo fez esse contrato com o LinkedIn. Então, essas duas ferramentas, o LinkedIn Learning está integrado ao Que Learning Link. legal. Então, tudo que o LinkedIn desenvolve de conteúdo, e é muita coisa, porque é uma empresa enorme, está disponível para os nossos colaboradores acessarem. E é um conteúdo de qualidade. Eu gosto, é um conteúdo muito bom, né? Não sei quantos treinamentos você teve a oportunidade de fazer. Sim. Eu fiz o treinamento de agilidade de aprendizagem. O primeiro que eu fiz foi É mesmo? foi no LinkedIn Learning. Eu achei super interessante e prático. Então, pelo menos esse treinamento que eu fiz, você tem todo um conceito e depois você tem arquivos que você consegue baixar para fazer os exercícios, tem testes, enfim. Eu acho uma ferramenta bem poderosa, assim. Que legal. E também conectando com esse tema da educação continuada, a Atlas Cópico está lançando um festival que está chamado de Never Stop Learning, correto? Isso mesmo. Que é o Nunca Pare de Estudar. E Sim. o que seria isso? Vamos lá. Hoje, muitas constatações, eu vou dar um exemplo de um médico, tá? Para ser mais objetivo. Então, por Ok. exemplo, um médico hoje, para ele estar atualizado sobre tudo o que está acontecendo na área dele, ele precisaria estudar 23 horas por dia. Caramba. Porque está tudo mudando muito rápido, né? Sim, Então, essa questão do aprendizado contínuo, ela vai permanecer, né? A gente vai precisar ter essa mentalidade para a gente conseguir se atualizar. claro. Quando a gente fala de empresa, a Atlas Cópico, ela é uma empresa composta por pessoas, certo? Sim. Então, as pessoas precisam ter essa mentalidade de aprendizado contínuo. Então, o grupo Atlas Cópico tem uma estratégia muito consistente e uma ambição de ser uma empresa que aprende. E aí, consequentemente, nós que somos as pessoas que fazemos parte desse grupo, precisamos ter essa mentalidade e essa cultura também. E aí o grupo tem promovido, ano passado a gente teve o Never Stop Learning Month, e esse ano a gente tem o Never Stop Learning Festival, que é o momento de a gente recordar, lembrar que a gente tem essa estratégia de ser uma organização que aprende. Então, para sermos uma organização que aprende, precisamos de pessoas que aprendem continuamente. Excelente. E eu acho muito nobre essa característica da Atlas Cópico de levantar a bandeira da educação continuada e fomentar essa educação continuada e acessar todo esse material, todo esse conteúdo. É um erro as pessoas pararem de estudar? Eu acho que sim, podemos afirmar que é um erro as pessoas pararem de estudar, mas eu só reformataria. Eu diria que é um erro você ter uma mentalidade fixa, Certo, né? Então, concordo. a mentalidade de crescimento, que é o oposto da mentalidade fixa, é a que vai fazer você acreditar que é possível continuar aprendendo, é a que vai fazer você não desistir se você errar com alguma tentativa que você fez de melhorar. É a mentalidade que vai fazer com que você aceite o feedback, receba o feedback, enfim. Então, eu acho que o risco é você ter essa mentalidade fixa, que é o oposto de tudo isso que eu falei. Sim. Né? Então, a gente precisa ter essa mentalidade de crescimento para continuar aprendendo, e não só por meio do estudo formal, a gente aprende de diferentes formas. Eu estou aprendendo agora aqui com você, né? Que legal, eu Então, também. é Isso é isso, é uma excelente. troca. A gente aprende num relacionamento, a gente aprende tentando uma atividade nova, são diferentes modos de aprendizado. Então, Ter acho que esse esse é o modelo ponto. mental de desenvolvimento, de autoconhecimento e autodesenvolvimento, isso é fundamental para a gente continuar estudando, certo? Totalmente. Eu acho que começa sempre no nível do indivíduo. A gente precisa acreditar, né, e ter essa mentalidade aberta
para que as coisas aconteçam. E acho que uma coisa que é legal, que eu sempre falo, né, para as pessoas, assim, quando a gente fala de inteligência, que também está muito correlacionado, né, à velocidade com que a gente aprende, etc. Quando a gente fala de inteligência, existem muitas teorias, existem muitos conceitos. Mas uma coisa que é comum entre todas as teorias da inteligência é que pessoas que têm melhores resultados nos testes de inteligência, cada um baseado nessas teorias diferentes. Sim. As pessoas que têm melhores resultados, elas são pessoas que acreditam que são inteligentes, que acreditam que conseguem. Então é importante a gente acreditar que é possível, né? Primeiro passo. Com certeza. E você tem alguma sugestão para tornar essa busca por conhecimento um hábito? Olha, Seja, por exemplo, filosófica essa pergunta. eu mesmo, minha técnica é ouvir podcasts pela manhã. Eu Uhum. aprendo muito ouvindo podcasts, seja de língua, seja de inglês, espanhol, Uhum. enfim. Essa é a minha técnica, pessoal. Eu acho que é bem isso, sabe, Diego? Não existe um 5 passos para, um 10 passos para, sabe? Sim, Eu sei que hoje a gente demanda muito esses shortcuts, né? exatamente. Enfim, mas não é o caso. Eu acho que é o caso mesmo de você, assim como você planeja para comprar um apartamento daqui 5 anos, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que guardar X dinheiro, eu vou ter que fazer isso, aquilo. Eu acho que você precisa ter essa disciplina para planejar aquilo que você quer aprender e aquilo que você quer melhorar. Claro. Né? Então, é tratar o seu aprendizado e o seu desenvolvimento com a importância que ele merece. Se Sim, planejando, se organizando, definindo metas. Né? Acho que é mais esse caminho. E, óbvio, se autoconhecer, porque é o que claro. você falou. Eu posso, eventualmente, ter uma preferência por aprender da forma A, B, C. Então, o que me dá maior e melhor resultado no meu processo de aprendizagem? Existem teorias, mas acho que é uma descoberta do indivíduo. Falando isso, eu conectei com a minha percepção pessoal, que eu quero Aham. compartilhar. Eu queria esse hábito de todas as manhãs tomar café da manhã ouvindo. E o dia que eu não ouço os podcasts pela manhã, que eu não agrego conteúdo bacana, parece que o meu dia começa mais truncado, assim, sabe? Uhum. Não me dá aquela felicidade logo pela manhã. Sim, é o hábito, né? É o poder Sim, do hábito, isso. claro. E o conteúdo pode ser profissional, desenvolvimento pessoal, conteúdo técnico, línguas, qualquer tipo de estudo, né? Claro, eu acho que assim, é você identificar aquilo que está alinhado aos seus objetivos e às suas metas. E Sim, quando a gente fala do ser humano, o ser humano, ele não é só um ser humano no ambiente de trabalho, ele é um ser pleno, né? Tem claro. todas as esferas, pessoal, familiar, né? Então acho que é você refletir sobre o que vai te trazer satisfação e o que está atrelado às suas metas. Então, eu, por exemplo, quando fiz esse curso do LinkedIn Learning, comecei a despertar muito para esse tema. E aí, paralelamente, eu me deparei com a neurociência, que era uma coisa que eu sabia que eu procurava, mas eu não sabia o que era. E aí, num momento, porque inclusive a pessoa que faz esse curso, ele comenta sobre neurociência, eu fui buscar uma especialização. Então, Que fiz uma legal. especialização, estou concluindo agora. Por outro lado, eu sempre tive o sonho de aprender a tocar bateria. Então também estou fazendo aula de bateria, porque para minha satisfação pessoal e alinhado a esse fato de manter o cérebro continuando aprendendo, tocar um instrumento é uma coisa muito Com poderosa. certeza. Essa inteligência musical também ajuda a dissociar os movimentos, né? Que você tem que cantar, tocar com os braços, pernas. É muito interessante. É muito interessante e é uma forma, até se vocês acessarem essa notícia que eu me referi no início da conversa, né, do estudo com as freiras, que ele fala de reserva neural versus reserva cognitiva, uma das formas de você ter uma maior reserva cognitiva também é tocar um instrumento, ler, né, com Uhum. frequência, Que enfim, interessante. tem várias técnicas, mas eu acho que o pulo do gato é você conectar com os seus objetivos, aquilo que te traz satisfação. Sim, aquele estudo formal de um ensino superior, uma faculdade, ainda é super útil, mas agora tem diversas formas, né, de buscar isso. Acredito que, igual você falou, shortcuts. Não precisa mais passar 4 anos em uma faculdade para você direcionar sua carreira, mas hoje, com esses cursos do LinkedIn, por exemplo, você consegue nortear uma movimentação horizontal.
Você que é do RH, acho que pode falar melhor até, né? Eu acho que assim, você tem que. É aquela inteligência que eu falei do planejamento. Qual que é a minha ambição? Se a minha ambição é saber superficialmente sobre neurociência, eu posso me limitar a assistir TED Talks, por exemplo, de nomes muito reconhecidos dentro desse campo. Sim, Se a minha ambição é ser uma PhD em neurociência, aí eu vou precisar fazer uma faculdade, né? Então, tudo depende de qual que é do tamanho do seu objetivo. sim, É diferente se você querer só conhecer de uma forma mais abrangente para poder gravar um podcast. Tô claro. brincando. Ou você ser um PhD, uma pessoa super especialista. Então tem que fazer essa balança, né? Se o meu objetivo é maior, eu preciso entender que eu vou Sim. precisar investir mais. E você me comentou antes aqui dos bastidores que eles estão criando também um podcast para melhorar a comunicação e também treinamento dos técnicos que estão pulverizados pelos clientes, pelo Brasil. Isso também é uma forma Uhum. muito bacana, né, de propagar informação de qualidade. Sim, eu acho que é uma forma que as pessoas, nos dias que a gente vive, têm se acostumado e têm tirado muito proveito. Isso acontece fora do nosso contexto organizacional, Sim, né? Então, e tem conteúdo muito bom de tudo quanto é tipo de tema. Eu ouço, por exemplo, um podcast que chama Neurocast, que que é legal. só sobre conteúdo de neuro. Então, vai ter podcast para todo tipo de desejo e de busca. E dentro do contexto organizacional, sim. Eu acho que a organização ela não pode nunca ser um organismo que está fora do contexto geral. Sim, Né? A gente está dentro de um contexto. Então, se isso está acontecendo lá fora, é super importante que a gente traga para dentro. Porque se um colaborador gosta, né, e se sente bem ouvindo um podcast de um assunto aleatório lá de fora, provavelmente a gente vai acolher também esse tipo de colaborador que gosta desse tipo de comunicação, né, dessa exatamente. ferramenta de comunicação. E acho que isso é um bom exemplo também da nova forma de estudar, nova forma de agregar conhecimento, de se manter atualizado. Então é fenomenal. Sim, Uma eu, ótima eu ação. gosto. Eu tenho o hábito, assim. Acho que a gente tem que ter sempre o filtro, né? E, como eu posso dizer, priorizar a qualidade daquilo que a Sim, gente está consumindo também, tomar cuidado. Porque acho que nem todo mundo faz coisas tão boas, mas acho que tem muita coisa legal e é sim uma forma de você se manter atualizado, de você se informar, enfim, concordo. eu concordo. Excelente. Aprendi bastante aqui, viu? Que bom, E vou continuar nessa educação continuada. isso aí. E você continua? Com certeza, com certeza. Eu quero ser a Mary, nesse estudo das freiras que eu comentei, né? Tem uma freira de nome Mary que ela faleceu com 101 anos. Mas ela continuou durante toda a vida dela com essas habilidades cognitivas com resultados muito bons, né? Que legal. E eu quero ser a Mary, né? Quero poder chegar com 101, com as minhas faculdades mentais preservadas e com condição de me sentir útil, de me sentir produtiva. Com certeza. E realmente, se você. Eu acredito muito nisso, sabe? Que se você continua estudando, sua capacidade cognitiva ali continua aumentando e sua autoestima naturalmente. Seu modelo mental melhora demais. Para um modelo mental próspero. Tem até aquela frase do Einstein, né? O que se expande não volta para o seu tamanho original. Exatamente. Né? Então, se Essa a sua frase é é clássica, né? É muito clássica, né? boa. Então, se você expande, se você cresce, né? Não vai voltar para o tamanho. E o conhecimento é uma coisa que nunca ninguém vai tirar de você, é seu. Vai Sim, com você até o fim. Então, eu sou suspeita, porque eu acho que a transformação acontece por meio do conhecimento ou da educação, abre os sabe? horizontes. A gente se torna pessoas melhores, nos tornamos pessoas melhores por meio do conhecimento. Né? Excelente. Aprendi bastante com essa Que conversa. bom! Alguma mensagem que você queira deixar? Eu tenho uma mensagem que é Aham, aproveitar essa semana do Never Stop boa. Learning para a gente continuar estudando com as ferramentas que já estão disponíveis para todos os funcionários da Telescópico. Eu acho que sim, muito nessa sua linha, assim, para que a gente fala tanto de potencial máximo, né? É, Exatamente. e assim, acho que a gente também, como colaboradores, extrair o potencial máximo daquilo que o grupo disponibiliza, né? Sim, É isso. Então, se tem ali 2 semanas dedicadas ao aprendizado, que a gente consiga se organizar para tirar proveito disso, né? Do potencial máximo disso. E eu acho que também uma mensagem final é se arriscar.
né? Então, eu sei que tem muito conteúdo que é em inglês, por exemplo. Então, não deixe de ver porque é inglês. Talvez é uma chance de você começar a perceber que o inglês não é tão difícil assim. É Então, verdade. acho que é isso, é aproveitar e se arriscar. Muito bom, excelente ter você aqui. Obrigada, Ok? Diego. Nos vemos outras vezes, então. Nas Obrigada, próximas. viu? Então, até o próximo na escuta. Até mais.